Queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, da Atuba, São Paulo, dando sequência às nossas palestras virtuais. E convidamos a todos neste momento para a nossa prece, elevando o nosso pensamento até Deus nosso Pai, em agradecimento pela vida e por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia, para o nosso crescimento e a nossa evolução. Agradecemos a Jesus, o Mestre e amigo, e também a toda a espiritualidade que nos ampara, que nos assiste, e que a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações, agora e sempre. Há mais ou menos 1300 anos antes de Cristo, quando a humanidade já havia alcançado um determinado nível de desenvolvimento e o mundo agora se preparava para sair do caos das civilizações primitivas, vamos ver surgir a figura de Moisés, o mensageiro do Divino Mestre, o escolhido para tornar o nome de Deus conhecido como único e Criador de todas as coisas e de todos os seres. Num campo de conhecimento maior e num grau de mediunidade mais elevada, Moisés recebe então no Monte Sinai os 10 mandamentos da lei de Deus. E com isso então lança novos princípios, traçando diretrizes para uma nova era. Moisés, então, vai insuflar novas ideias, afastando a crença dos vários deuses, do politeísmo, trazendo agora a ideia do Deus único, no monoteísmo. Vai também ter a missão de libertar o povo judeu hebreu da escravidão do Egito. Mas, além de revelar ao mundo a existência de um Deus único e os 10 mandamentos da lei, revelação essa transmitida pelo plano espiritual maior, nós vamos ver que Moisés vai também implantar uma lei civil ou disciplinar por sua conta, dando então a ideia de um Deus vingativo, do olho por olho, do dente por dente, da pena de talião, onde a pena era igual ao crime. E teve que atribuir a essas leis uma origem também divina, para poder controlar então aquele povo turbulento, indisciplinado, que era ainda constituído por espíritos ignorantes. Mas é importante nós observarmos que essa lei civil, ela tinha um caráter transitório. Vamos então ver os séculos transcorrerem e 13 séculos depois, vamos agora encontrar a humanidade arraigada aos ensinamentos de Moisés. Mas agora principalmente àquela lei complementar, aquela lei civil do olho por olho, do dente por dente. No templo e nas sinagogas, vamos ver os rabis e os doutores da lei a discutirem as leis de Deus e as de Moisés de acordo com as suas próprias concepções. A humanidade continuava com os mesmos hábitos de há 13 séculos antes, quando então Moisés havia decretado o fim do politeísmo e, embora agora monoteísta, o povo continuava o sacrifício de animais em adoração no Templo de Jerusalém. Na verdade, nós vamos ver que o povo hebreu era ainda mais preocupado com a terra de Canaã, que era a terra prometida por Jeová, seu Deus, a Abraão, seu patriarca, do que com as coisas da alma, com as coisas do espírito. Para a maioria do povo, então, a simples prática de jejuns e de atos exteriores
era o suficiente para os deixarem de bem com Deus, com a divindade. Desprezavam assim a parte moral da lei, deixando de lado de praticar as coisas mais importantes que os levariam a uma reforma mais profunda, a uma reforma íntima. Mas aqueles então eram, portanto, e sem dúvidas, dias de contrastes e paradoxos, sob quaisquer aspectos que nós fôssemos observar. Porque Herodes, o Grande, empenhava-se por todos os meios para manter-se agora no trono que fora negociado, apesar do tributo com o Império Romano dominador. O homem, reduzido à expressão mais simples, significava o que valia no jogo arriscado das posições transitórias, cujas peças mudavam de lugar rapidamente, conforme sopravam os ventos que as intrigas prolongadas produziam nos ouvidos dos astutos governantes. Mas não apenas em Israel ocorria assim, porque as cidades que eram vencidas também eram agora disputadas por ambiciosos. E na capital do império, a voz das legiões assustava agora o Senado, e apesar das leis elaboradas no período do divino César permanecerem em vigor, Augusto assumia o poder. O povo judeu, os judeus, aguardavam então, de acordo com as profecias, a vinda do Messias, como sendo então aquele povo predileto, e esperavam então nesse Messias não apenas um homem, mas um ser detentor de poderes que iria então impor-se e comandar todas as nações. Mas nesse período então nós vamos ver que nas esferas espirituais superiores, seres de elevada hierarquia movimentavam-se em reunião celeste, preparando agora a vinda do Cristo ao mundo. E é Emmanuel, o Espírito de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, que nos fala com detalhes da vinda do Cristo à Terra. E nos diz então que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E essa comunidade de seres puros e perfeitos, da qual Jesus é um dos seus membros divinos, já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução, organização e direção do planeta, nos fala Emmanuel, por 2 vezes no curso dos milênios. A primeira vez era quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. A segunda, quando se decidia então a vinda de Jesus à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor. Mas no capítulo 24, o Espiritismo e as grandes transições do mesmo livro, Emmanuel nos fala que uma terceira reunião já estava sendo programada. E segundo Chico Xavier, essa terceira reunião, ela vai ocorrer no ano de 1969, quando o homem então conquista a Lua. E aí então essa coletividade de espíritos puros se reúne novamente para traçar as diretrizes do planeta Terra, que agora vive esse grande momento de transição, aonde deixará de ser mundo de provas e de expiações para adentrar
ao mundo de regeneração. Mas, às vésperas então da vinda de Jesus, as forças do invisível, do mundo espiritual, não descansavam, pois a lição de Jesus, ela deveria agora resplandecer para os homens, e todas as providências então estavam sendo tomadas. E nós vamos encontrar no livro Mecanismos da Mediunidade, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, ele nos falar sobre os precursores, ou seja, que para recepcionar Jesus, o Evangelho ele nos dá notícias de uma pequena congregação de médiuns, nas figuras de Zacarias, de Isabel, os pais de João Batista, que foi o precursor de Jesus, ambos eram justos perante Deus. A figura de José da Galileia, que tomaria Jesus sob a sua paternal tutela, era justo, honesto e trabalhador. Mas também Simeão, o amigo abnegado, que aguardou o Messias em prece, era justo e obediente a Deus. Como também a figura de Ana, a viúva, que por muito tempo esperou em oração no templo de Jerusalém, vivia servindo a Deus. Mas sem dúvida, também nós vamos ver a figura da jovem pura de Nazaré, Maria. E para nós espíritas, Maria é reconhecida como um espírito de alta evolução, tendo o merecimento de ser a mãe de Jesus, o grande mestre que viria à Terra para ensinar e exemplificar o caminho que nos aproxima do Criador, nosso Pai. E então nós vamos ver que os historiadores, eles se espantam então a observarem esse momento da vinda do Cristo, os profundos contrastes do glorioso reinado de Augusto. E o espírito de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, pela psicografia de Chico, ele vai também nos falar a respeito dessa vinda, assim como Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele vai também nos falar a respeito da vinda de Jesus, e ele nos diz que, na verdade, os historiadores, eles não perceberam que nessa chamada época de Augusto, século do Evangelho ou da Boa Nova, a esfera do Cristo, na verdade, ela estava se aproximando da Terra com toda a sua luminosidade, numa vibração de amor, de beleza muito grande. E Emmanuel, então, agora nos fala que com a pobreza da nossa expressão, a vinda do Cristo, esse momento, era um momento de grande confraternização de todos os seres, desde o menor inseto até os astros que gravitam no espaço em agradecimento ao Pai Criador. E então Emmanuel diz, naquele momento o verde era mais verde, as águas mais puras e cristalinas, o beijar das grandes ondas sobre a bacia do Tiberíades era mais belo, o céu mais azul, o gorjear dos pássaros mais lindo, tudo num processo harmônico. E vai ser então, numa noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas, que Jesus trazia o seu código de fraternidade e amor a todos os corações. E o seu primeiro exemplo foi nascer numa manjedoura, para mostrar ao mundo que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Humberto de Campos então nos fala que agora Jesus vai passar os primeiros anos da sua infância e vai crescendo em beleza e sabedoria, e que se apresentando agora aos doutores do templo de Jerusalém, Jesus argumentava e elucidava os problemas que lhe eram apresentados
com grande sabedoria pelos orientadores do templo. E muitos perguntam, mas o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos? Pois quase nada se sabe desse período. E a resposta sábia vem de nosso querido Francisco Cândido Xavier, quando ele nos diz: o que nos interessa saber dele é apenas o seu código de amor. E quando lhe perguntam qual seria a natureza do corpo de Jesus, pergunta feita também a Chico Xavier sobre o que os Espíritos diziam a respeito, ele respondeu: Jesus é como o sol num dia de céu azul, e nós somos apenas palitos de fósforos acesos à hora do meio-dia. Porque o que é importante saber e discutir é sobre os seus ensinamentos e também sobre a sua vivência gloriosa. E por que, nós perguntamos, Jesus iria contrariar as leis naturais? Quando ele mesmo nos fala: eu não vim destruir a lei ou os profetas, mas sim cumpri-la. E Jesus então vai a partir daí começar o seu ministério. Na Galileia, onde predominavam pessoas simples, confiantes, ingênuas, onde se encontravam os pescadores, e iria transformá-los agora em pescadores de homens. Mas, como nos fala Chico, o importante são os seus ensinamentos e a sua vivência. E Jesus então vai nos trazer lições maravilhosas, como, por exemplo, as bem-aventuranças, que nos traz um verdadeiro código de vida, quando ele, no Sermão da Montanha, nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Mas bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas Jesus ainda vai nos falar da lei da reencarnação. Quando ele pergunta aos discípulos: quem é o Filho do Homem? E eles respondem: uns dizem ao Senhor que tu és João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas que retornou. Mas e tu, Pedro, o que dizes? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, entre os apóstolos, eles aceitavam a reencarnação de uma forma natural, porque senão esse diálogo não teria sentido algum. Mas também, quando ele fala a respeito de Elias, o profeta falecido alguns séculos antes, diz o mestre: Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram-lhe tudo quanto quiseram. E então os apóstolos compreenderam que ele se referia a João Batista, que era o espírito de Elias reencarnado. Mas também no famoso diálogo de Jesus com Nicodemos, afirma o mestre: em verdade vos digo, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. É necessário, Nicodemos, nascer da água, mas também do Espírito. E vejamos que a água, ela representava entre os hebreus a essência da matéria. E quando Jesus afirma que o homem tem que renascer de água e de Espírito, é como se dissesse que tem de renascer da matéria e do Espírito, isto é, em corpo e alma. Mas Jesus ainda nos fala: onde estiverem duas ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu entre elas estarei. E na casa de Pedro,
Jesus, então, convida os familiares do apóstolo à conversação edificante e à meditação elevada, e vai, nesta noite, instalar na terra o primeiro culto cristão no lar, como nos traz o espírito de Neio Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier. E nessa noite ele nos fala: se nós não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como vamos aguardar a harmonia das nações? Se nós não aprendemos a amar o irmão que está mais próximo de nós, associado à nossa luta de cada dia, como vamos entender o Pai Celestial que nos parece tão distante? Mas Jesus vai nos falar da grande lei do amor, das leis morais que devem guiar as criaturas nas realizações do bem. E para que o homem possa avançar na sua jornada evolutiva, encontrando a solução para os seus problemas, terá de segui-las, pois são leis naturais e, como tal, essas leis elas se impõem, não havendo outro caminho. Quando nós nos desviamos do caminho do bem, ele nos levará apenas à dor e o sofrimento, que são outros instrumentos do progresso também. Mas ele vai nos falar do novo mandamento: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. E quando o fariseu, perguntando a Jesus, diz: Mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, porque nestes dois mandamentos contém toda a lei e os profetas. E mais tarde ele vai dizer: amai-vos como eu vos amei. E então nós vamos ver que Jesus, carta viva de Deus, vai transmitir nas ações de todos os momentos a sua grande mensagem. E em sua vida, mais do que em seus ensinamentos, o seu exemplo vai estar presente. E então nós vamos ver quando ele vai estender as mãos a infelizes leprosos que lhe inspiram compaixão, restituindo-lhes a saúde. Vamos então ver quando ele responde com palavras de compreensão àquela mulher samaritana que, inspirada em rancores raciais, se admira da solicitação de água que ele, Jesus, lhe fizera e a induz a pensar em Deus. Quando ele recebe o centurião romano que lhe pede a cura do servo enfermo e, alheio ao ódio separatista, atende à rogativa. Quando ele socorre obsidiados violentos de quem o povo tinha pavor e afasta com simples palavras os perseguidores invisíveis. Quando ele atende à necessidade do corpo e do espírito, multiplicando pães e bênçãos, ressuscitando mortos e consolando aflitos. A respeito do perdão, diz a Pedro: perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, porque quem perdoa se liberta. E mais uma vez, dando testemunho, quando é traído, perdoa. Quando ele é abandonado pelos amigos mais próximos, volta-se para Deus e nos momentos finais da crucificação, dirige-se ao Pai novamente e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E então nós vamos ver que Jesus vai sofrer calúnias, difamações, vai ser humilhado, vai conhecer a miséria, vai andar entre ladrões, sendo homem com seu corpo físico, vai conviver com prostitutas, viver no meio dos vícios do seu tempo, sendo convidado a todos os tipos de desequilíbrios. Mas, vejamos,
Jesus jamais deixou-se influenciar por nenhum deles. E onde quer que passa, vai transformando as almas, iluminando os corações. E quando os poderes infernais, mancomunados com a ignorância humana, tentam envolvê-lo agora nas trevas, vai brilhar ainda mais a sua luz num clarão inextinguível que iluminaria todos os caminhos do porvir. Porque Jesus, ele veio pregar o amor, o otimismo, a esperança, a fé, a serenidade, a confiança em Deus. E dizia: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas Jesus ainda vai nos fazer uma promessa. Quando ele nos diz no Evangelho de João, no capítulo 14, 15 a 17 e 26, ele nos diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu então rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade. E esse Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. E o Consolador, então, prometido por Jesus, vai se concretizar no século XIX, através da vinda da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, no dia 18 de abril de 1857, quando é lançado então o Livro dos Espíritos. Mas Jesus, diante dos discípulos perplexos e envergonhados, na sua ressurreição gloriosa, ele vai ignorar o passado, pensando apenas no futuro, e após desejar a todos a paz, vai convocá-los novamente ao trabalho. E então, a partir daí, nós vamos encontrar então em Jerusalém a casa do caminho, e nela os homens do caminho, nas figuras de Pedro, de João, de Filipe e de Tiago, a figura de Estevão, o grande mártir do cristianismo, a pregar e a exemplificar os ensinamentos de Jesus com toda a sua pureza. Mas vamos encontrar também a figura de Paulo de Tarso, o orgulhoso e inflexível doutor da lei, que no caminho de Damasco, o jovem Saulo de Tarso sente-se agora envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Considera-se então presa de inesperada vertigem, pede socorro, mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e ele tomba do animal. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito, como nos narra Emmanuel no livro Paulo e Estevão. E outra luz agora lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada se desvenda, ele vê agora surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. A sua túnica era feita de pontos luminosos e os cabelos tocavam nos ombros à moda nazarena. Os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando aquela fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. E o doutor então de Tarso, contemplando com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, aquele desconhecido se fez ouvir e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então agora o coração de Saulo estava inundado de emoções desconhecidas que precipitavam. E Saulo então interroga em uma voz trêmula e receosa: Mas quem sois vós, Senhor?
E aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: eu sou Jesus. E então, naquele momento, o orgulhoso e inflexível doutor da lei curva-se para o solo em pranto convulsivo. E a partir daí vai se tornar um dos maiores apóstolos do Cristo, que de cidade em cidade, de igreja em igreja, o convertido de Damasco, com o seu enorme prestígio, fala do Mestre inflamando corações. Assim é Jesus, meus queridos amigos. Jesus, há 2000 anos, vem nos chamando para servirmos com Ele. E no livro A Era do Espírito, de Francisco Cândido Xavier de Herculano Pires, o Espírito de Emmanuel nos fala numa mensagem intitulada Chamados a Servir, e nos diz: chamados para servir, quantos de nós temos alegado até agora insuficiência, falha, defeito ou incapacidade, tentando justificarmos a própria omissão. Curioso pensar, porém, que o Evangelho do Senhor não nos convida para exercermos o ministério dos anjos, e sim nos solicita o nosso engajamento para que possamos desempenhar o papel de servidores juntos do Cristo, chamados para servir. Se escutaste semelhante convite, não alegues inutilidade ou imperfeição para cobrir a própria fuga, porque o Senhor, Ele nos conhece, cada um de nós, claramente a condição de espíritos ainda incompletos que somos. Mas se nós nos dispusermos a lhe ouvir a palavra, disciplinando-nos para o valor da utilidade, estaremos logo no clima do progresso em plenitude, de melhoria e também de elevação. Assim então, queridos companheiros, essa era a mensagem que nós queríamos trazer. Que possamos, próximo agora do Natal, sentirmos a presença do Cristo em nossos corações, em nossos lares, e que possamos servi-lo cada vez mais, que possamos agora seguir os seus passos, buscando a nossa redenção. Que assim seja, muita paz a todos. E assim então, mais uma vez, nós agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus e a toda a espiritualidade, que a nossa prece, ela possa se estender a todos os nossos irmãos necessitados, tanto encarnados como desencarnados, em todas as partes do nosso planeta Terra. E assim então, queremos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor.